Queridas amigas, queridos amigos, que estejamos todos em paz nas vibrações do nosso Mestre amado. Hoje iniciaremos o nosso considerado último módulo dessa etapa dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E como não poderia deixar de ser, falaremos um pouco a respeito de Jesus à luz da psicologia profunda. Jesus, esse homem notável, que há 2000 anos compreendia a criatura humana em plenitude. E hoje, filósofos, estudiosos do comportamento humano, cientistas, ficam a se questionar: como pode um homem que viveu há 2000 anos atrás ter respostas profundas para as nossas vivências dos dias atuais? Como pode um homem que nasceu numa manjedoura simples, não teve acesso à cultura profunda, como costumamos pensar a respeito da cultura, entender de forma profunda a alma humana, desvelar-lhe os mistérios e propor-nos o roteiro seguro para que até hoje encontremos nas páginas do seu Evangelho os ensinamentos sublimes para seguir e encontrar o sentido existencial. As religiões tentam desvelá-lo. Os estudiosos tentam descobrir quais eram os segredos daquele homem. Nós preferimos utilizar, além da razão, o sentimento, a intuição. E quem sabe, através de todos os nossos sentidos, possamos entender um pouco mais profundamente. Tudo o que falemos, discutamos a respeito de Jesus, é apenas uma ínfima parte da sua sabedoria, porque aquele que se encontra na retaguarda da caminhada ainda não pode compreender o ser que é pleno. Aquele que se encontra ainda nas próprias sombras não pode entender ainda o que é totalidade, mas é através desse esforço, dessa tentativa que, quem sabe, nós compreendamos um pouco mais e tentemos desvelar a própria alma humana. Carl Gustav Jung terá a oportunidade de dizer, um dos exemplos mais brilhantes da vida e do sentido de uma personalidade, como a história nolo conservou, constitui a vida de Cristo. E essas palavras vindo de um cientista, vindo da boca de um cientista, porque Jung se considerava um cientista da alma humana, é sinal inequívoco de que estamos diante de um homem exemplar, cuja personalidade demonstrava a harmonia alcançada de toda a psique, daquele que conseguiu vencer a si mesmo e, porque vivia em plenitude a sua totalidade, se coloca como um modelo, não um modelo egóico, para aqueles que desejam vencer no mundo das sensações, vencer no mundo dos destaques. Não se trata desse modelo egóico. Falando de personalidade, Jung não se refere somente à persona, aquela aparência externa que muitas vezes não condiz com a atitude, com o comportamento, com o pensamento, com a ética e com a moral, porque Jesus falava daquilo que vivenciava. Ele exemplificava com a própria vida os seus ensinamentos e colocava de forma profunda o sentimento do amor, fazendo com que sua mensagem permanecesse viva até os dias atuais. Enfrentou toda a série de perseguições, desafios, dores sublimes, mas em nenhum momento sequer ele titubeou naquilo que ele vinha fazer. Sabia desde cedo qual era a sua tarefa: cuidar dos negócios do seu pai, cuidar das questões profundas da alma, como ele disse a Maria certa feita, que o buscava aflita
E ele ainda criança se encontrava discutindo com os doutores da lei, já demonstrando a sua sabedoria, a sua grandeza. Para o mundo, ele pode ter sido um vencido, porque morreu na cruz. Mas para os olhos daquele que consegue perceber a vida humana além da trajetória do ego, estamos diante do maior vencedor da história. Porque os exércitos passaram, aqueles que se tornaram autoritários tiveram a vida transitória, deixaram seu rastro de sangue e seguiram adiante. Jesus, porque deixou pegadas luminosas de amor, permanece vivo até os dias atuais. E mesmo sendo o ser mais biografado de toda a terra, parece que ainda é o menos compreendido em profundidade. Por isso vamos tentar desvelar algumas das facetas, alguns dos ensinamentos profundos que ele nos trouxe, sem a pretensão de esgotar, porque, como bem estabeleceu João, mesmo que todos os livros do mundo escrevessem a seu respeito, teríamos apenas uma pequena parte de sua vida, tão notável foi a sua trajetória. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos, era severo, não brutal, afável, não conivente, nobre, não orgulhoso, humilde, não verbal. E quando falamos do desenvolvimento da personalidade, talvez um dos grandes desafios nossos seja equilibrar as polaridades masculina e feminina. Muitas vezes ficamos exacerbados em um determinado tipo de comportamento e temos dificuldade de lidar com a outra polaridade, aquilo que Jung considerava como sendo o parceiro inconsciente. Se somos homem, temos a polaridade feminina na sombra, na maior parte das vezes, e o oposto para a mulher. O ser equilibrado vivencia essas duas polaridades, ânima e ânimas. E o seu evangelho está repleto desses ensinamentos que demonstra que ele era o perfeito equilíbrio, acolhia os necessitados, os doentes, os enfermos, com um amor maternal. Eu fico a imaginar o olhar de Jesus para com as crianças, aquele olhar maternal de acolhimento e de braços abertos. Mas em outros instantes, vemos a sua severidade masculina, a energia do seu verbo, hipócritas. Por que agis assim, como os fariseus? Não deveis amar somente aqueles que vos amam? Até quando vos suportarei? E a sua energia era grave quando precisava ser grave. O seu amor era intenso e sublime quando a oportunidade se fazia. Mas ele condenava somente o erro, não condenava aquele que errava, porque estava sempre de braços abertos àqueles que se arrependiam. Por isso diz Joana de Ângeles, que ele era severo, mas não brutal. Não era bruto no sentido de violentar o livre-arbítrio daqueles que poderiam escolher o próprio caminho. Era afável, mas não era conivente com o erro. O seu era um amor justo, um amor que ao mesmo tempo proporcionava a educação do ser, mas não dava oportunidade de injustiça. Era nobre, mas não orgulhoso, humilde, não verbal. A sua humildade estava nos seus próprios gestos, na sua forma de ver a vida e de convidar todos aqueles que se faziam presentes para o seu evangelho. E ele vinha nos convidar para um reino. E os homens olhavam aquele homem sem propriedades, sem exércitos, e sorriam, mas como pode esse homem trazer e falar de um reino, se os seus seguidores são os homens simples da Galileia, porque eram pescadores na sua grande maioria, mas o seu reino era o reino da consciência.
o reino da alma, que deveria fazer uma luta interna antes de se transformar numa luta externa. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. E nós vemos que é também um dos grandes desafios da nossa jornada lidar com a sombra coletiva. E uma sombra densa pairava nos tempos em que ele viveu. A população vivia sob o domínio do povo romano. E muitos que às escondidas falavam mal do poderio romano, às claras bajulavam os poderosos. Ele convivia com os poderosos, mas em nenhum momento se corrompeu. Manteve-se firme, até mesmo quando foi levado injustamente aos tribunais. Não precisou utilizar-se de artifícios para se libertar, porque em verdade ele já vivia a liberdade interna de consciência. Ele provocava aquela sombra coletiva porque ele fazia-se luz. E todas as vezes que alguém tenta trazer à tona a luz da própria consciência, enfrenta a sombra que se encontra ao redor. Isso acontece no nosso próprio processo. Quantas vezes queremos fazer uma transformação e as pessoas que nos cercam começam a dizer: mas fulano está diferente, fulano não é mais a mesma pessoa, não podemos mais contar com ele. É porque o coletivo, de certa forma, reage contra todo aquele que quer seguir o caminho do encontro de si mesmo, o caminho da individuação. E ele era e é o exemplo perfeito da individuação, a tal ponto que ele chega a declarar: eu e o Pai somos uno, mostrando a sua consciência cósmica, na qual ele dava mostras do self a todo tempo. A sombra não suportou um homem de tamanha luz, de tamanha veracidade. Aquela verdade que ele demonstrava cegava os olhos daqueles que não estavam acostumados à luz. Por isso o perseguiram e o perseguem até hoje. Não basta olhar no Evangelho e dizer que aqueles homens eram homens cruéis porque levaram Jesus à cruz. Porque Judas o negou e o entregou. Porque Pedro não foi fiel no momento do testemunho. Mas se voltarmos para nós, nas nossas vidas, quantas vezes somos nós que entregamos o nosso Cristo interno e não vivemos a potencialidade da consciência? Quantas vezes nós o traímos pelas moedas do mundo? Quantas vezes nós o crucificamos porque levamos uma vida sem sentido e mesmo nos dizendo cristãos, permanecemos longe do Cristo? Enquanto não vivenciarmos internamente o processo de desconstruir a própria sombra densa, permaneceremos distante dele, que venceu a própria sombra e se mostrava a luz a todos que o buscavam. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Ele trazia esse convite para que deixássemos morrer o homem velho que existe dentro de cada um de nós. E muitos poderão perguntar: mas quem é esse homem velho que habita em meu mundo íntimo? É o homem que mantém-se apegado às velhas tradições, às velhas crenças. É o homem que se mantém aferrado às emoções e sensações antigas e não se liberta para viver o sentimento de forma sublime. É o homem que, preso à própria sombra, bajula aqueles que estão ao redor para conseguir vantagens, postos, remunerações, mas se perde de si mesmo.
a sua revolução era uma revolução interna. Os homens esperavam alguém que libertasse do jugo romano, mas ele era um revolucionário diferente. Era um revolucionário que deseja se estabelecer na alma de cada um. Narram as tradições que quando a sacerdotisa do templo pegou o que ficava na frente do templo, pegou Jesus nos braços e ergueu-o, conclamando que aquele era o menino de Israel, e logo depois Simeão, o velho Simeão, que dizia que só poderia morrer depois de ver o libertador, dizem que ele perguntava: mas libertador, como poderás libertar o povo de Israel, tu, que nasces pobre numa simples manjedoura, que nasces humilde, que não tens ao teu redor os príncipes e os sacerdotes? E dizem as lendas que Jesus, sorrindo, tocou no coração do velho Simeão e que ele entendeu. A revolução que ele trazia se iniciava na própria alma humana, no coração de cada homem e de cada mulher que deseja renovar-se, não simplesmente por se dizer cristão, mas passar a viver da forma que ele nos ensinou. Durante muito tempo, aprendemos que teríamos que imitar os passos do Cristo, e alguns levaram isso na literalidade. Alguns conseguiram êxito, outros não. O certo é que a religião que se chama cristã se perdeu do sentido sublime dos ensinamentos e sentimentos do Cristo. Quantos somos os cristãos? Quantas denominações? Quantos somos em números? Milhões, bilhões, quem sabe? Mas por que será que, tendo esse volume de cristãos no mundo, o mundo se encontra na forma que se encontra? Algo está errado, há um paradoxo, ou não entendemos e vivenciamos de forma correta, ou estamos todos iludidos nesse caminho. E precisamos resgatar esse revolucionário, esse que estabelece a luta de dentro para fora, não as conquistas de fora para dentro. Esse que estabelece a alma humana, o campo da alma humana como campo de batalha. A batalha se inicia dentro de cada um de nós, com a nossa própria sombra, com os nossos próprios conflitos, com as nossas próprias dores, nos questionando onde e como os ensinamentos do Cristo encontram acolhida em nossos corações, em nossas almas. E o que fazemos a partir daquilo que aprendemos com Ele? Como se estabelece o nosso campo de batalha? Como se dá a nossa revolução? Porque, como diz Augusto Cury, os judeus esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o ser humano das suas misérias psíquicas. Eles queriam libertar-se da miséria material, da imposição romana que doía naquele povo orgulhoso e que, de certa forma, somos nós mesmos. Quando queremos que a religião nos liberte das dores, conflitos, dificuldades, e não procuramos nos libertar das próprias misérias psíquicas que vivemos. Não fazemos o nosso processo de autoconhecimento, queremos que um Cristo externamente venha nos salvar, mas internamente não fazemos o caminho da salvação interior. Me chama a atenção muitas vezes, e sem nenhuma crítica a essas igrejas, quando placas estabelecem Jesus salva, salve-se, adentrando-se por essa igreja. Mas será que a igreja que devemos nos adentrar para a salvação não se inicia em nós mesmos? Nas nossas próprias dores, numa compreensão mais profunda do nosso processo de individuação? Ou temos que aguardar que Cristo venha nos salvar? E as religiões continuam a propor: Ele voltará,
Certa feita me encontrava na cidade de Buenos Aires, estava à porta de uma farmácia e uma mulher veio pedir informação. Por coincidência, era também brasileira e veio me pedir uma informação. Pediu e conversamos um pouco e quando terminamos a conversa, ela olhou para mim e disse: olha, preste bem atenção numa coisa, Jesus voltará. E eu fiquei pensando naquelas palavras, Jesus voltará. E depois que ela falou, eu disse a ela, bom, mas só tem necessidade de voltar aquele que se foi. E Jesus, pelo que eu sei, nunca partiu. Ele permaneceu e os seus ensinamentos permanecem vivos. Quem tem necessidade de voltar a Ele somos nós, a humanidade toda, porque Ele não se perdeu de nós, mas nós que nos perdemos dele e do sentido profundo que ele nos traz. Talvez, se tivéssemos escutado mais profundamente as suas lições, não teríamos, nem sequer pensaríamos que ele tem que voltar, porque é inadmissível que aquele que governa as nossas vidas, o nosso planeta, tenha nos abandonado. Ele não abandonou. Nós é que através das nossas misérias psíquicas, as nossas dores, a nossa busca de ganhar o mundo tão intensa, a nossa ansiedade do dia a dia, o nosso corre-corre, nos perdemos tanto do sentido profundo e ficamos presos à letra. Ficamos presos à letra do Evangelho sem perceber o sentido profundo da vida desse homem. Desse homem que toca cada um de uma forma particular. E eu sempre fico tocado quando leio as páginas do Evangelho e encontro em cada homem e em cada mulher uma parte minha também querendo se encontrar com Cristo. Porque considero também que eu seja, de certa forma, como o filho pródigo em algumas questões, que não consegue ainda abandonar o mundo porque preso, vinculado, e ver as oportunidades do reino dos céus. Ainda de certa forma sou Judas, porque traio a mim mesmo e a própria consciência. Ainda sou Pedro, porque nego algumas vezes. Mas de certa forma sou todos eles, quando tento transformar-me, regenerar-me e libertar-me de mim mesmo e das próprias misérias. Porque somente percorrendo esse caminho, nós conseguiremos encontrá-lo. O Evangelho de Jesus sugere que o indivíduo se abra para a sua realidade interior e desenvolva um diálogo permanente com seus símbolos, no intuito de desvendar os seus próprios mistérios. E que símbolos ricos o homem de Nazaré nos apresentou. Quando falava em parábolas, quando falava do semeador, como foi nos nossos últimos encontros, a parábola do filho pródigo, aquele filho que parte em busca da consciência, mas também o sermão da montanha, quantos ricos ensinamentos e símbolos que se estabelecem como realidade viva, convidando a cada um de nós a se transformar. O Evangelho não é somente um livro para ler, mas algo para ser sentido mais profundamente. Algo para ser mergulhado, reflexionado, onde em cada página encontraremos um ensinamento sublime para o momento atual das nossas existências, para o momento de transformação que desejamos, que aguardamos, mas que só viveremos profundamente quando mergulharmos nessa riqueza simbólica e abrirmos as portas do sentimento para a sua realidade maior. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Esse é Jesus, psicoterapeuta. Nós, que nos colocamos na profissão de tentar desvendar a alma humana,
a psique humana, passamos por severas limitações. Em primeiro lugar, a limitação da compreensão de nós mesmos, as nossas limitações pessoais. A sombra pessoal interfere no processo de tentar auxiliar o próximo na descoberta de si mesmo. E as limitações não param por aí, porque adentram-se também pelas limitações de conhecimento. De acordo com a escola a que nos vinculamos, temos determinada visão da vida que pode não ser uma visão total da existência, e a maioria não traz uma visão total, espiritual, ampla da vida, se limitando somente a alguns poucos aspectos da vida humana. Ademais, os interesses próprios adentram-se na tentativa de desvelar a psique humana. Jesus estava livre de todas essas limitações. Primeiro, porque ele era a luz, não tinha a sombra densa a vencer. Ele, governador do planeta, conhecia as leis da vida e cada um de forma individual. Eu sou o bom pastor que conhece todas as suas ovelhas. Era como se o ser se desvelasse em frente ao espelho, se colocando à frente de Jesus. Como se nos olhássemos no espelho que mostrasse não somente o nosso corpo, mas toda a nossa psique. Por isso ele desvelava com tamanha sabedoria as aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Porque além das próprias limitações, o terapeuta muitas vezes se detém nas limitações do outro. Às vezes temos problemas que não sabemos como revelar ao outro. Às vezes temos problemas tão escondidos na sombra que nem nós sabemos que existíamos. É o que ouvimos muitas vezes no processo terapêutico. Eu era muito mais feliz quando não sabia nada disso. Agora que eu comecei a terapia, eu sou uma pessoa tão infeliz porque vou descobrindo a própria sombra a cada dia. Não é bem assim o processo. É porque com a maturidade nós começamos a enxergar aquilo que não queríamos enxergar antes. A luz da consciência nos mostra. E Jesus se estabelecia nesse psicoterapeuta sublime que não precisava de um consultório, porque o seu consultório eram todos os lugares por onde ele andou. Era sob a luz das estrelas, sob o sol escaldante, à beira do poço, quando conversou com a mulher samaritana, ou mesmo quando a mulher hemorroíça puxou-lhe as vestes, retirando dele uma virtude, ou quando cegos se colocavam, ele era o psicoterapeuta sublime, porque lia a alma humana, percebia o inconsciente profundo e percebia a vida além da vida. Por isso o Evangelho diz que ele expulsava demônios, porque além da terapia verbal presente, ele conversava com os espíritos que acompanhavam todos aqueles que, enfermos da alma, atraíam entidades em desequilíbrio. E sua fortaleza moral propiciava que se libertasse momentaneamente, dando oportunidade a cada um de fazer o seu processo de libertação. Mas quando Jesus era convidado a curar alguém, ele sempre interrogava: o que queres de mim? Crês que eu te possa curar? E são duas perguntas que podem parecer simples, mas que fazem toda a diferença no processo psicoterapêutico de cada um. Quando buscamos um médico do corpo físico ou médico das emoções, precisamos saber o que buscamos, que tipo de cura eu desejo. Porque muitas vezes desejamos simplesmente nos libertar das dores que aparecem. Queremos um remédio milagroso, que tire a minha dor de cabeça, que tire a minha gastrite, que tire e cure a minha pressão alta e assim sucessivamente. Mas será que a busca de saúde real, ela passa somente por essa cura?
Ou deve buscar uma cura mais profunda, além do corpo, a cura das próprias emoções, em desalinho, em desequilíbrio? A cura da alma no sentido de voltar à vida e viver de maneira mais sintonizada com as leis da vida. É uma cura profunda que devemos buscar. A maioria que busca e buscava Jesus desejava somente que o corpo ficasse curado. Mas ele fazia uma segunda pergunta: crês que eu te possa curar? E hoje a ciência moderna comprova, somente quando a pessoa estabelece uma transferência positiva com o médico, com o terapeuta, com o curador, as possibilidades são mais intensas e profundas. Quando acreditamos no tratamento que nos é recomendado. Isso surte um efeito profundo, como irá comprovar o cancerologista Bernie Siegel. Em seu livro, ele estabelece que os pacientes que acreditam e se dedicam ao tratamento têm percentuais elevadíssimos, muito maiores do que aqueles que não acreditam no médico e no tratamento. Que médico e psicoterapeuta de almas era esse que há 2000 anos atrás, antes que a ciência se desenvolvesse, já ativava uma metodologia sublime para que cada um, em primeiro lugar, soubesse o que buscava? O que nós buscamos? O que nós buscamos quando nos adentramos por uma casa religiosa? O que nós buscamos quando procuramos o cristianismo e o Cristo? E acreditamos mesmo que o seu tratamento é um tratamento que nos leve à cura? Ou ficamos aguardando ainda uma cura mágica que vá resolvendo o problema de todas as pessoas e o meu ao meu redor, mas que não seja um processo interno, um trabalho árduo e intenso sobre mim mesmo para que a cura se estabeleça? Qual é o tipo de cura que eu busco? E eu acredito que esse tratamento, porque o tratamento que ele propunha a todo instante baseava-se no autoconhecimento e na vivência do amor. As duas peças fundamentais, autoconhecimento e amor. E acreditar em Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Porque desenvolvendo o Deus interno, essa cura se estabeleceria. Ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou a todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem. Educador de almas. Ele se colocava na condição de educador, nunca condenava a pessoa, mas sempre propunha: vás e não tornes a errar. Vás e não tornes a pecar, no sentido de não errar o alvo, no sentido de não errar o sentido da coisa, mas propunha que a oportunidade se fazia presente. A oportunidade do crescimento, a oportunidade de encontrar-se. Por isso ele não transferia responsabilidades. Colocava cada um como responsável pela própria existência. Ensinava que cada um poderia encontrar o reino dos céus, desde que fizesse a sua própria parte. E o seu convite era urgente. Como foi o convite urgente? Aquele mancebo rico, aquele jovem que desejava correr as corridas de bigas e quadrigas, e ele propôs: vem, jovem, o reino dos céus para ti começa agora. Mas as criaturas sempre tinham mas, depois, um senão, e ele dizia: para ti, o reino dos céus deve iniciar-se agora. Mas tal qual o jovem rico, ficamos muitas vezes presos
naquilo que o mundo pode nos oferecer como ganho e perdemos a oportunidade de ganhar e conquistar a nós mesmos. Conhecer um pouco mais a nós mesmos, a nossa consciência, enfrentar com sabedoria e maturidade o que a vida nos apresenta, porque essas são as lições que temos aqui a aprender. Por isso ele não transferia a responsabilidade, não dizia e não ouvimos em nenhum lugar, em nenhum momento, em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus dizer: a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é da sociedade. Não há uma transferência de responsabilidade. Há um chamamento para que o ser assuma a própria responsabilidade da vida e diga: eu devo ser responsável por mim mesmo, e se a vida me apresenta circunstâncias penosas, difíceis, essas são as lições que eu devo aprender para me transformar, para me conquistar e poder me pertencer. Por isso Jesus é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. É o psicoterapeuta por excelência, porque tendo encontrado a si mesmo, estabelece-se como modelo para cada um de nós encontrar-se. Tal qual fez Maria de Magdala, atormentada da sexualidade, que o buscou. E quando ali ele estava sentado, ela se aproximando, ele com os braços abertos, com os olhos serenos, escutou-a pacientemente. E tal foi o sentimento que ele conseguiu interagir com aquela mulher sofredora, que impulsionou-lhe a vida por completo, fez com que ela se libertasse da escravidão a que se via jungida, a que se via aprisionada, e libertando-se das paixões, das sensações, ela pôde fazer o caminho de volta para encontrar o sentimento sublime do amor. Com sofrimento, sim, com dores e testemunhos próprios, mas encontrou-se. E quantas outras mulheres e homens sofridos, que carregavam marcas nos seus corpos, encontraram alguém que não somente fez com que as suas carnes ficassem saudáveis novamente, mas com que sua mente, sua alma, pudesse encontrar um pouco de serenidade e paz, e vivenciaram profundamente as lições daquele mestre incomparável. Por isso ele se transforma nesse psicoterapeuta, o instrutor sublime, que em cada passagem deixa uma lição. Qual é a lição que eu preciso? Qual é a lição do Evangelho que eu mais preciso na atualidade? Qual é o ensinamento de Jesus que pode fazer com que eu aquiete as minhas próprias ansiedades? Pois como era sábio esse homem, que antes mesmo que a psiquiatria descobrisse que a ansiedade é a principal causa dos transtornos psiquiátricos, ele falava: por que andais ansiosos quanto ao comer, ao beber e ao vestir? E nos apresentando a simbologia sublime das aves do céu, dos lírios do campo, propunha que a nossa busca ficasse centrada na busca do reino dos céus. No reino dos céus que existe dentro de cada um. Não é um local geográfico que iremos procurar no Google Maps, colocar no Google e dizer como chegar ao reino dos céus. Quanta facilidade nos traz a tecnologia, nos mostrando os locais, e eu fico abismado com a tecnologia. Nós pegamos o bonequinho, colocamos, e ele sai pelas ruas, mostrando o caminho das ruas. Façamos isso internamente, no nosso Google Maps interno, através do Evangelho de Jesus. Colocando essa bússola em cada recanto da psique, olhando, verificando, não se perdendo pelo caminho largo,
mas seguindo às vezes no caminho estreito, mesmo que possamos ter algumas dores, mas que não nos percamos do sentido, porque como Jung também teve a oportunidade de dizer, o ego individual é a manjedoura na qual nasce o menino Jesus. A manjedoura, preparar, juntar aqueles animais internos que existem, o lobo interno, o leão feroz, o cão voraz. Todas aquelas forças animalescas podem ser unidas como se transformassem na nossa manjedoura, na qual vamos agregando os nossos instintos em primeiro lugar, para que eles fiquem harmônicos. Depois, no recanto escuro, ele nasce, como se dissesse a cada um, o Cristo interno deve nascer em cada câmara escura da nossa psique, em cada sombra que existe, em cada dor, em cada dificuldade, em cada conflito. Colocar aquelas pequenas palhas para que ele seja acolhido e, a partir disso, fazer o trabalho de nascimento do Cristo na nossa manjedoura individual. Cuidar desse recanto, porque o mundo, como Belém àquela altura, não tinha lugar para o Cristo ser acolhido. É assim. A coletividade tem pouco espaço para aqueles que buscam a si mesmo. Tem pouco espaço para aqueles que pretendem encontrar a própria luz. Não aguardemos uma luz que venha de fora, mas através do próprio esforço, construamos essa manjedoura individual e, harmonizando as luzes internas, descobriremos que no nosso mundo íntimo se encontra o Cristo, a se desenvolver, a nos convidar para amar, a nos convidar para nos libertar de nós mesmos, a fazer a nossa revolução interna, para que, saindo das letras, possamos encontrar essa alma sublime que veio ao mundo há mais de 2000 anos e nós ainda não compreendemos. Por isso, finaliza Joana de Ângeles, buscando entender os caminhos que a psicologia faz para tentar compreendê-lo, buscando esclarecer as religiões para que não se percam dele, e a cada um de nós para que faça o próprio caminho de encontro com Cristo. Somente indo até Ele e deixando-se penetrar pela sua realidade, poderá a psicologia profunda entendê-lo sem o definir, estudá-lo sem o limitar. E fica o convite para que cada um de nós, a partir de hoje, façamos o nosso encontro com Cristo. Nos encontrássemos com Cristo, face a face, cara a cara. Quais seriam as dores que traríamos à tona? Mas, principalmente, o que esse mestre diria para cada um de nós? Somente fazendo o silêncio da alma, poderemos escutar a sua voz que ecoa há 2000 anos, nos convidando a amar, nos convidando a nos conhecer, nos convidando a nos libertar das próprias misérias psíquicas e, quem sabe, conhecendo mais a nós mesmos, nos libertando de cada conflito, cada sombra, cada dor, possamos finalmente encontrar o nosso Cristo interno e nos tornarmos também unos com o Pai. Jesus, psicoterapeuta de almas, que Ele possa encontrar comigo, com você, com cada um de nós e trazer à tona o Cristo interno que vive em nossas almas. Que tenhamos uma semana de paz e de luz. Até o nosso próximo encontro.